próxima palestra que nós vamos chamar é a questão de multas em condomínios na prática. Nós sabemos que dentro dos condomínios nós temos a questão das multas moratórias, aquelas multas em que o condômino fica muitas vezes por estar inadimplente, mas nós temos também as multas cominatórias. As multas cominatórias, aquelas que o condômino infringe alguma norma dentro do condomínio. Mas então, afinal, como aplicar a multa neste condomínio? Existe um procedimento legal para isso? Existe uma forma? Tem que se dar o contraditório, a ampla defesa? O que tem que se observar na aplicação da multa? Ou o síndico deve agir tão somente como o xerifão e sair aplicando multa? Então, para falar sobre esse tema, nós vamos chamar o doutor Márcio Pano, lá de Santa Catarina, advogado condominialista, um dos nossos diretores da ANACOM, brilhante também, profissional brilhante, e não menos brilhante também, que vai participar também o doutor Alexandre Franco, que eu não sei se a conexão, se ele já conseguiu entrar também aí no sistema também, mas se não entrou, já em breve já deve estar entrando também, lá do Rio de Janeiro, nosso presidente também, nosso diretor, melhor dizendo, lá do Rio de Janeiro, aonde terão o período aí de meia hora para falar sobre a aplicação de multas em condomínio. Bom dia, doutor Márcio Pano, seja bem-vindo a esse ciclo de palestra em homenagem aos nossos abnegados síndicos. Você tem aí 30 minutos para fazer uso da palavra para falar um pouco aí sobre a aplicação de multa em condomínio. Bom dia, doutor Miguel Zain, é um prazer. Espero que estejam me ouvindo bem. Se não tiver qualquer coisa, me avisem aqui. O áudio ali do doutor Miguel Zain para mim aqui estava baixo, então não sei se está tudo ok, mas quero dar primeiro bom dia, agradecer a, a oportunidade de estar aqui nesse Dia do Síndico, né? Nesse evento maravilhoso e grandioso da Anacom, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa questão que é muito polêmica e muito atual, né? Porque a gente sabe a dificuldade dos síndicos de lidarem com esses condôminos, aplicar multa, fazer a coisa certa. Então, esse é o nosso objetivo aqui, né? Então, antes de mais nada, preciso deixar aqui os meus parabéns a todos vocês que são síndicos, né? A todos vocês que são gestores de condomínios, que nesse dia hoje é comemorado, e que enfrentam essa dificuldade no dia a dia, que estão ali sempre buscando o melhor para a coletividade, que estão sempre ali trabalhando em prol de todos os condôminos, né? Mudando vidas, né? Que a gente fala que o síndico hoje em dia, ele muda vida, ele valoriza ou desvaloriza um patrimônio, né? Ele traz harmonia ou desarmonia, às vezes, para o condomínio. Então, o bom síndico realmente ele é muito importante, né? E a gente precisa sempre valorizar, seja morador, seja síndico profissional, síndico externo, né? A gente precisa valorizar essa atuação. Eu sou síndico do condomínio onde eu moro, né? E ninguém valoriza, ninguém reconhece. Hoje, no dia do síndico, ninguém dá um parabéns para o síndico, né? Então, a gente precisa, com certeza, levar essa consciência para os condôminos, levar essa informação para que todos possam valorizar cada vez mais essa atuação, né? Dito isso, a gente teria aqui hoje um bate-papo com o doutor Alexandre Franco, né? Eu não preparei nenhum tipo de slide, nada nesse sentido, tendo em vista que seria um bate-papo, uma troca, e aí a gente conversaria sobre isso. O doutor Alexandre Franco está no exterior, então informou que talvez teria alguma dificuldade se ele entrar aqui. é, Será um prazer a gente dar continuidade, tá? Mas se não, eu já vou falando aqui dessa questão que é muito importante da aplicação de multas, tá? Para os condôminos, que é o nosso tema de hoje aqui, multas em condomínios na prática. Então, vamos falar realmente de prática, do dia a dia, do que o síndico precisa saber para poder fazer essa aplicação de multa. É muito comum a gente ver ações judiciais pedindo anulação de multa. É muito comum a gente ver questões abusivas realmente de síndico aplicando multa de forma abusiva. É,
às vezes errada, às vezes por má fé, às vezes por desconhecimento. Então, assim, a gente precisa levar também essa conscientização que a multa ela precisa ser aplicada da forma certa, tá? Eu costumo dizer que a justiça ela não é tão justa em alguns momentos, né? E antes da gente entrar nesse tema de como fazer, a gente precisa fazer uma reflexão. Hoje em dia, a gente precisa, o condomínio hoje, para poder ingressar com uma ação, ele precisa contratar um advogado, gastar dinheiro para contratar um advogado, ele precisa pagar custas processuais, tá? Despender dinheiro para isso também, e poder ingressar com uma ação, por exemplo, contra um condômino, tá? Então tem todo esse custo, todo esse trâmite. Agora, o condômino, como que ele faz para entrar com uma ação contra o condomínio? Ele vai lá no juizado especial civil, até 20 salários mínimos, e entra com uma ação contra o condomínio. Ele não precisa de advogado, ele não precisa pagar custas. Se essa ação dele não tiver nenhum fundamento, vai ser improcedente e ele não vai ser condenado em custos de sucumbência e honorários sucumbenciais. Ele não vai ter nenhum custo para poder ingressar com uma ação judicial. E aí o que acontece? A gente tem diversas ações judiciais de condôminos que entram no juizado especial contra o condomínio, pedindo anulação de multa, pedindo dano moral por uma aplicação de multa. E aí o que o condomínio tem que fazer, por outro lado? Contratar um advogado, gastar, por mais que ganhe a ação judicial, e muitas vezes a gente ganha essa ação judicial porque é totalmente infundada e ele cometeu a infração, mas o condomínio teve um custo. E aí você tem uma multa de R$ 400 e você gastou 10 vezes mais para entrar para se defender numa ação judicial e ganhar essa ação judicial. O prejuízo do condomínio é bem maior do que a aplicação da multa. Outro ponto também que a gente tem é que às vezes essa multa ela fica lá aplicada e a pessoa não paga, simplesmente não paga. E aí o que que acontece? Nada. Ah, mas ele está inadimplente, é isso, é aquilo, tem toda essa discussão, não dá CND, ok, mas ele não paga. E a multa, a gente tem que deixar claro que não é um título executivo extrajudicial. A multa, você precisa entrar com uma ação de cobrança para cobrar essa multa e fazer toda a prova, o ônus da prova é do condomínio, para depois vir uma sentença e essa sentença ser executada posteriormente. Então, essa é a dificuldade do condomínio em relação ao procedimento de multa, né? Por quê? Não adianta a gente aplicar de qualquer jeito. Onde que eu quero chegar com essa informação prévia? Que não adianta você, que é síndico, simplesmente pegar e falar, ah, infração, multa nele. Se você não seguir certos é, procedimentos administrativos, se isso não estiver muito claro no teu regimento interno, na sua convenção, isso pode gerar uma nulidade futura dessa aplicação de multa, tá? Então, esse é o grande ponto que a gente aqui precisa esclarecer e é aqui que eu vou me debruçar um pouquinho com vocês para a gente poder entender e fazer essa aplicação de uma forma efetiva, de uma forma que a gente não tenha problemas futuros, não tenha uma ação judicial, não tenha uma inadimplência, e se tiver, a gente tem meios de chegar lá, cobrar e ganhar a ação, né? Para a gente não ter amanhã o condômino infrator falando o seguinte: ah, tá vendo? Me aplicou minha multa, fui lá, entrei, gastou mais do que o valor da multa e ainda foi anulada a multa. O condomínio fez errado, o síndico está me perseguindo. Isso é abuso, que é o que a gente mais tem hoje em dia, né, dentro dos condomínios. E vira uma questão muito particular, política e tudo mais. Então, assim, a gente precisa também deixar claro que a aplicação de multa não pode ter motivações pessoais do síndico, né? Ah, não, para esse eu não gosto, eu vou aplicar uma multa. Aquele ali eu acho melhor, ele é conselheiro, ele vota em mim, eu não vou aplicar a multa. Não podemos fazer dessa forma. A multa tem que ser aplicada para todos, né? Independente de quem seja. Se é conselheiro, se vota no síndico, se é amigo do síndico, se é vizinho do síndico, não tem problema, tá? Tem que aplicar a multa. Lógico que a gente tenta o diálogo, tenta conversar, tenta fazer notificações prévias, mas
no final das contas, quando chegar num limite, a gente precisa, sim, aplicar efetivamente essa multa, essa penalidade, para que esse condômino pague, se conscientize e também que isso sirva exemplo para os demais condôminos, tá? Porque senão vira uma bagunça o condomínio. É a mesma coisa da infração de trânsito, né? Passou lá com o celular, não adianta, mas o guarda viu, mas não, mas peraí, era rapidinho. Não adianta, infração, tem que aplicar a multa, né? Se todo recurso de multa fosse procedente e aí não tivesse, fosse tirada a multa, viraria uma bagunça, qualquer um faria qualquer coisa, né? Então a gente precisa ter, sim, isso daí bem rígido e levado a sério. E para a gente ter isso, o que que a gente precisa? Regimento interno e convenção. Regimento interno e convenção que realmente tenham regras claras, regras objetivas, né? Regras atualizadas. Esse é o objetivo também, que a gente precisa ter regimento interno e convenção atualizados, porque às vezes tem no. Eu já peguei aqui, pessoal, dando um exemplo de um condomínio que falava o seguinte: não pode o inadimplente usar a piscina. Além de não poder ter que ser retirado, deveria aplicar multa. E o síndico fez isso. É dano moral para o condomínio, R$ 30.000 de dano moral para o condomínio que teve no processo. Então, assim, porque o síndico foi lá, a piscina cheia, ele falou, pode sair que você é inadimplente. Expulsou a pessoa e depois ainda queria aplicar multa nele. Então, assim, a gente precisa do regimento interno e da convenção atualizados para que evite regras abusivas, regras excessivas, tá? Que se tiver esse tipo de regra, a gente vai acabar, o síndico vai acabar, de repente, cumprindo o regimento interno e convenção e virando contra o condomínio, tá? Só vou fazer um parênteses aqui. Eu não, aqui na transmissão a gente não consegue ver outra coisa. Eu preciso só dar uma olhadinha aqui no celular. Se por acaso o doutor Alexandre Franco tiver que entrar ou entrar, alguém me avisa aqui, tá, pessoal? Porque a princípio eu não tô vendo, tá? Então eu vou seguindo. Então, voltando aqui para a nossa aplicação de multa. Então, o regimento interno claro, as definições claras em assembleia, o regramento claro em assembleia, em regimento interno e convenção, vai facilitar muito essa aplicação de multa. Lembrando que as penalidades devem estar na convenção, tá? O regramento que vai fazer com que essa multa seja aplicada está no regimento interno. Então, a gente precisa diferenciar um pouquinho isso. A convenção do condomínio é onde vai falar o seguinte: qual é a penalidade para esse infrator? Como que vai ser feita como vai ser feito o recurso? Isso está lá no regimento interno, na convenção do condomínio. Já o regimento interno é o nosso dia a dia. Tá? O regimento interno é onde tem o seguinte: o lixo tem que ser jogado aqui, o salão de festa vai ser usado dessa forma, isso vai acontecer, aquilo ali tem que ser feito. E aí o síndico vai pegar esse descumprimento do regimento interno e levar lá para a convenção e aplicar a multa conforme convenção, tá? Então, agora entrou aqui, doutor Alexandre Franco. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Tá sem sons. O seu microfone tá bloqueado, doutor. No Zoom ali tem que tirar o microfone para falar. Bom dia, está me escutando agora? Bom dia, agora sim. Bom dia a todos. É um prazer participar. Vamos ver se consigo participar bem, que eu nem estou no Brasil aqui, né? Estou fazendo por um tablet, mas o importante é participar aqui do evento do Dia do Síndico. Não, ótimo, doutor. Eu estava aqui falando um pouquinho sobre a questão da aplicação de multa, né? Como que isso se lidar, a questão de regimento interno, convenção, para posteriormente entrar na questão realmente prática de como o síndico deve fazer para aplicar essa multa. Então, se o doutor quiser fazer alguma menção especial, que se quiser fazer uma breve fala sobre essa questão também, fique à vontade. Não, acho que complementando o que você falou em relação ao regimento interno e à convenção, acho que essa é a maior dificuldade que o síndico tem,
principalmente, né, nas grandes centros, porque os condomínios são muito antigos e as convenções são muito obsoletas, convenções que foram feitas, inclusive, há 50 anos atrás, na época que o Brasil tinha outra moeda ainda, tinha, né? E que as convenções, muitas delas estão em ORTNs, obrigações do Reais do Tesouro Nacional, ORTN. Então, quando o síndico está diante de um problema e quer aplicar uma multa, o valor que ele vai utilizar para essa multa, às vezes ele não consegue nem atualizar o valor diante eram cruzeiros novos, ele não consegue nem fazer essa atualização para real. E quando consegue fazer, às vezes o valor é irrisório. Já peguei condomínios que a multa era de R$ 31, ou seja, como é que você vai inibir alguém com poder coercitivo com R$ 31, né? Então, com R$ 31 a pessoa acaba, acaba tendo incentivo para poder, cada vez mais, a descumprir as regras ditas na própria convenção. E, às vezes, há uma dificuldade muito grande dessa conversão. Tem pessoas, assim, síndicos, que às vezes querem até entregar para promulgado e dado início. Então, você olha quantas ORTNs eram, né? Olha o salário mínimo, então você faz um cálculo proporcional, vê o percentual na época, quanto era, e traz para hoje, se for 30% do salário mínimo, por exemplo, traz para hoje 30% e atualiza em 30% do salário mínimo atual hoje. E aí você vai ter uma noção de quanto seria aquela multa daquela convenção antiga, né? Mas aí no Rio de Janeiro, principalmente, a gente tem muito desse problema, tem muita convenção antiga e os valores são irrisórios, né? E eu acho que isso é o maior problema. Como é que você vai multar uma pessoa que está fazendo coisas muito erradas no condomínio com valores ínfimos, né? É, exatamente como eu estava falando ali, doutor. Não só a questão do valor também, que muitas vezes a convenção fala dessa forma, como o doutor bem explicou, mas às vezes as regras também são regras obsoletas, né? São regras que antigamente poderiam ser aplicadas, que hoje já não são aplicadas, né? Então, assim, isso também precisa dessa atualização. É um grande desafio, porque a gente sabe, e como foi dito aqui na palestra anterior, a questão que hoje tem a questão da Assembleia permanente para facilitar. Então, a sugestão é que realmente atualizem convenção, atualizem regimento interno para colocar regras atuais, regras que possam ser aplicadas e valores reais, né? Valores que realmente sirvam como uma penalidade. E lembrando também que o Código Civil, ele prevê que a penalidade tem que ser até no máximo 5 cotas condominiais, né? Então, a partir daí, precisaria de assembleia. Então, a gente precisa também ter esse cuidado para não falar, então, eu vou botar uma multa aqui de 10 vezes a taxa de condomínio. Não dá, né? Dependendo do valor da taxa de condomínio, se botar um salário mínimo, pode ser que isso já passe de 10. Então, tem que ver que o Código Civil também proíbe isso, né? Então, tem que ficar bem atento a essas regras. Concordo, né? E tem muitas convenções, são muito antigas, e por isso que é importante a participação, uma consulta com o advogado para saber, com algumas convenções, por exemplo, até hoje, né, que são convenções antigas, elas falam que as pessoas não podem ter animais, obviamente a gente já sabe que é pacífico hoje, que você tem direito de ter animais, e algumas convenções, até de curiosidade, eu já peguei algumas, e falam que o serviçais só pode usar o elevador de serviço, né? Quer dizer, até tinha tido curiosidade para saber como é que os funcionários eram tratados aí lá nos anos 60, 70, em relação à coletividade. E isso daí gera, como eu tinha dito anteriormente, pode gerar até um dano moral, né? Você aplica uma multa com base numa regra dessa, o trabalhador pode entrar com uma ação judicial, o condômino pode entrar com uma ação judicial, né? E aí o condomínio fica desfavorecido porque aplicou uma regra, o síndico vai falar, mas eu cumpri o regimento interno, apliquei, cumpri a convenção, né? Mas a convenção e o regimento interno
tem uma previsão de cláusula que hoje em dia não é mais usual, não é mais possível ser aplicada, né? Então é muito importante essa questão da atualização da convenção e do regimento interno. E uma outra, seguindo na nossa linha de raciocínio ali, na questão prática da aplicação da penalidade, o que a gente tem visto, e lógico que está melhorando, mas ainda está muito longe, é a questão da possibilidade do infrator apresentar um recurso, né, uma defesa dessa infração, né? O que a gente tem hoje na prática, na maioria dos condomínios, aí lá o síndico vai e aplica uma multa. Se tem uma. O condomínio fala o seguinte: não, mas eu não quero pagar essa multa, eu não concordo com isso. O que que ele faz? Ele mesmo, às vezes, analisa e fala: não, eu analisei o teu recurso, digamos assim, né? E não vou dar provimento a esse recurso. Eu vou continuar com a minha alegação porque você não provou que não foi você que fez. Ou em alguns condomínios, o que que ele faz? Leva para o conselho e aí mantém aquela multa e simplesmente encerra e leva a multa. E aí o condômino entra com ação, pede anulação e tudo mais por falta de ampla defesa e contraditório, né? Então, o que que eu sugiro que seja feito pelos condomínios, né? Que esse regramento fique bem claro, né? A regra do jogo esteja bem clara, na convenção, preferencialmente, se não no regimento interno, numa ata de assembleia, de como vai ser feito esse procedimento dentro do condomínio. Então, você apresentou uma multa, né? Você tem que levar depois, se tem um recurso dessa multa, que leve para a Assembleia julgar, né? Então, não sei, doutor Alexandre Franco, quero ouvir também a sua opinião, se o senhor também pensa dessa forma, porque, no meu entendimento, se você, como síndico, aplica a multa e você pega um recurso, a defesa da pessoa olha e fala, não, eu vou manter a multa, é claro, você foi quem aplicou a multa, é claro que você vai manter aquela multa, né? Se você levar para o conselho, provavelmente o conselho foi consultado antes ou o conselho está em harmonia com o pensamento do síndico, então ele também vai manter, né? Então você não está tendo um julgamento por uma coletividade, não está um julgamento por uma instância superior, que seria a Assembleia. O doutor concorda, não concorda? Alguma coisa para acrescentar em relação a isso? Sim, eu acho que acho que é o calcanhar de Aquiles dos síndicos, né, da grande maioria que a gente tem visto, é justamente a não respeitar a ampla defesa contraditória que está previsto lá no artigo 5º lá da Constituição Federal, né? E eu costumo sempre, quando estou dando as aulas, falar para os alunos o seguinte, né? Você nem precisa entender de direito nesse quesito, mas acredito que a grande maioria das pessoas possui carro, possui automóvel. E a gente traz o exemplo lá do direito administrativo, que respeita a ampla defesa do contraditório. E eu dou exemplo que para a própria pessoa que já foi multada, ela sabe como é que funciona isso de maneira prática, né? Ou seja, quando você comete uma infração de trânsito, você não recebe a multa, porque se você receber a multa, você já recebe a multa com boleto para pagar. Aí não houve respeito à ampla defesa contraditória. A imposição legal já chegou, o pagamento. Então você recebe uma notificação de multa. Olha, você está sendo multado por ter cometido a infração X. Você terá 10 dias para fazer o recurso, né? É assim que acontece com a multa com o Código de Trânsito Brasileiro. Dependendo do seu recurso, se for provido ou não, aí sim a multa, o boleto será enviado ou não, se for provido a sua defesa, né? No condomínio é a mesma coisa. Houve. Primeiro que no condomínio a gente tem que entender o seguinte: primeiro tem que haver uma advertência, né? Sempre a ideia, o condomínio não vive de multa, o condomínio vive de cotas ordinárias. Então a ideia é sempre querer um caráter pedagógico punitivo. Como jogou um guimba de cigarro no chão, adverte a pessoa. Se ele for reincidente, aí sim, aí notifica da multa, dá um prazo de 10 a 15 dias para que o condômino possa, ou o morador, possa efetuar amplo defesa contraditório. E se realmente tiver motivos que deem ensejo ao cancelamento, o síndico aí tem que ver como é que é o procedimento desse condomínio. O síndico e que, junto com o conselho, eles não dão seguimento à multa, ou, se for o contrário, dá seguimento à multa e manda o próprio boleto. E ainda assim, por se tratar de condomínio,
o correto ainda que, mesmo que o conselho ainda mantenha a aplicabilidade da multa, ele tenha direito a recorrer para uma assembleia, desde que também o custeio, né, seja gerado por ele próprio, ou seja, ele vai pagar as custas daquela assembleia. E aí sim, a coletividade, né, os outros moradores, os outros condomínios vão decidir se aquela multa foi aplicada ou não. Já tive condomínios, doutor Márcio, em que, depois de analisar o vídeo, o síndico queria multar o morador, e eu falei assim, não, a gente tem que analisar também a situação caso a caso, né? Ele chegou de madrugada passando mal e vomitou na portaria, mas você percebeu que ele procurou o cesto de lixo para poder colocar os dejetos lá dentro. Eu falei, ó, a pessoa passou mal, ela não fez por vontade própria, né? Não, ela não infringiu uma regra, foi uma questão fisiológica. Mas o síndico já tinha um certo problema com ele, já achou que ele fez de propósito e tal, e a gente conseguiu contornar e não aplicamos a multa, né? Então você tem que avaliar bem isso e deixar de lado o lado emocional e ficar só o lado racional, né? Não, com certeza. Isso até me lembrou um caso que aconteceu no meu condomínio também, que eu falei que eu sou síndico do meu condomínio e eu tive um problema desse. Eu apliquei a multa, tá? Porque, assim, a pessoa nem voltou para... Vomitou, mas não voltou para limpar. Então, a gente... É aquilo que eu falo, assim, tem que ter um bom senso, né? E cada caso é um caso, lógico. Uma coisa é a pessoa passar mal ali, depois volta, pede desculpa, limpa e tudo mais. Outra faz assim, vamos sujar tudo e deixa lá, né? Então, assim, cada caso é um caso. Mas é interessante que a gente precisa realmente essa questão, essa analogia que o doutor fez é, é interessante pelo seguinte. O recurso de trânsito, todo mundo sabe como fazer, né? Faz Isso. o recurso de trânsito para quem vai, quantas vezes. Mas no condomínio ninguém aplica isso. Então é bem interessante essa analogia que o doutor fez. E um ponto também muito importante que a gente precisa deixar bem claro é a questão da prova, né? O ônus da prova é do condomínio. Então o condomínio precisa aplicar a multa, mas com base em provas. Ele não pode simplesmente aplicar a multa porque não quer. Ontem mesmo estava fazendo uma consulta com um síndico e ele falou: Não, apliquei essa multa, estou com esse problema. A pessoa apresentou o recurso, o que que eu faço? Era exatamente isso tudo que a gente estava falando aqui. E, e aí eu falei assim: Tá, mas cadê a prova? Porque no recurso ela falou o seguinte: Você me aplicou a multa porque eu deixei a janela aberta. Eu não deixei a janela aberta. Aí ele falou: Não, mas tem uma foto da janela aberta. Eu falei: Tá, mas não tem um vídeo dela abrindo a janela, alguma coisa? Não, lá não tem câmera, não tem nada. Eu falei, tá, mas e aí, como é que a gente prova que foi ela que deixou a janela aberta? Foi ela que abriu a janela, né? Porque se não tem uma foto, não tem um vídeo, ela diz que não, você diz que sim, vai ficar palavra de um contra do outro, Palavra contra a né? outra. É, é muito difícil, como eu falei, é muito difícil pro condomínio. Aí você vai falar, pô, Márcio, mas então eu não vou poder multar nunca. Não, lógico que pode, né? Você vai buscar indícios, vai buscar uma prova testemunhal, vai buscar um vídeo, vai buscar o sistema de segurança do condomínio, né? Isso tudo você vai conseguir juntar esse meio de prova, né? Aí eu falei, tá, onde que é essa janela? Vamos lá. A janela é no salão de festas. Quando você entregou as chaves, a zeladora mostrou, olha, tá tudo fechado. Depois, quando ela entregou a chave, no dia seguinte estava tudo aberto. Então, a princípio, foi ela. Ela tinha o dever de cuidar daquele ambiente, né? Se as janelas estão abertas no dia seguinte, na hora de entregar as chaves, está tudo molhado, foi porque ela levou a chave com ela do salão de festa, não entregou e deixou aberto. Então, aí, ok, né? Você tem esse indício, né? Dá para seguir nessa linha. Então, a gente tem que buscar os meios de provas possíveis para a gente corroborar com a nossa aplicação de multa. Então, isso é muito importante também, porque tem síndico simplesmente que vai, aplica a multa e não quer saber de Com prova. a própria palavra, né? E aí é a palavra de um contra do outro. Infelizmente, aí levam para a pessoalidade, levam para a questão mas isso é implicância, isso é perseguição, o síndico, tudo que eu faço quer me aplicar multa. O outro fez e não foi aplicada a multa. Então, volta para aquilo que a gente falou no início. Tem que tirar essa pessoalidade, tem que fazer a coisa correta, de forma organizada, para que a gente tenha uma aplicação efetiva e realmente, futuramente, a gente possa cobrar essa multa, né? É. O que eu acho importante no caso, o síndico que é leigo, que tem que entender bem a questão é o seguinte, igual você falou, né? Primeiro, a ampla defesa contraditória é fundamental.
porque sem isso todos os atos são nulos. E a questão da prova, né? A palavra do síndico, às vezes o síndico é um síndico que está lá há muito tempo no condomínio, tem uma confiança dos moradores muito alta, ele acha que a palavra dele vai ter uma supremacia em cima da palavra daquela pessoa, até que tem uma má fama dentro do condomínio, que muitas pessoas, por vezes, inclusive, nem gostam daquele morador, né? Mas o peso é o mesmo, não há diferença nenhuma, independentemente da conduta quanto mais ou da conduta que aconteça por cada um. Então, eu trago um exemplo aqui que é bem interessante. Na época que eu fiz concurso público, eu fui juiz leigo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, um dia, eu fiz o pregão, entraram as partes, né, que era um condômino e o condomínio. E o condômino, o que ele fez? A convenção rezava que o condômino só podia reservar o salão de festa uma vez por mês. Não poderia reservar duas vezes para dar chance para todos, para que todos pudessem usar. Ele usou no início do mês e queria usar para o aniversário de outra pessoa no mesmo mês. Então, o que ele fez? Ele pediu o vizinho dele para reservar. Só que era para ele. A reserva foi efetuada normalmente, só que na hora da execução da festa, o vizinho, o que era oficialmente reservou, nem apareceu na festa. Não tinha ninguém da unidade que reservou, só tinha da outra unidade. Então ficou caracterizado que houve uma burla, uma fraude no sistema de reservas do condomínio, né? E isso aí não pode acontecer, senão começa a ter bagunça dentro do condomínio. Claro, é passível de multa? Sim, né? Foi constatado até com fotos que realmente a unidade que fez a reserva sequer participou, né? E aí foi aplicada a multa, mas não foi observado a ampla defesa contraditória. Então, a ação que eu peguei era para anular a multa. E às vezes você, fazendo no depoimento pessoal, eu perguntei para o condômino, mas o senhor usou então 2 vezes no mês? Ele falou, usei. E quando a sentença saiu, mesmo o réu sendo confesso, quando a sentença saiu, foi anulando a multa. E a gente costuma dizer por quê? Porque existe uma fundamentação que não foi observada a ampla defesa contraditória. Então, às vezes, o síndico acha que ele está coberto de razão e, indo para o judiciário, ele vai conseguir sucesso. Às vezes, não. Nesse caso, por exemplo, a multa foi anulada, mesmo a gente sabendo que o réu burlou, deu uma de migué, foi malandro em relação a isso, porque não foi, os preceitos legais não foram observados, né? Então, fica esse alerta também. Com certeza. E já caminhando aqui para os nossos minutos finais, doutor Alexandre, eu acho que a gente precisa, então, fazer um resumo aqui, né, de forma prática, para ficar como um manual, aí, uma dica para os síndicos, né, para que eles possam seguir e ter efetividade. Então, fazendo um resumo, né, a gente precisa ter regimento interno e convenção atualizados. Se não tiver, observar se as regras são ou não são aplicáveis, né? Se já são obsoletas, se são regras que já realmente estão ultrapassadas, se tem uma legislação nova que de repente tenha tirado aquela regra ali de uso, então a gente precisa observar regimento e convenção. Fazendo isso, né, é muito importante, como o doutor falou, notificação prévia, né? Manifestação. Outro ponto também, tudo por escrito. O síndico precisa colocar tudo por escrito. Não adianta, eu fiz uma advertência, como o doutor deu o exemplo, jogou a guimba de cigarro, eu passei do lado dele e dei uma advertência verbal. A verbal, ninguém vai ter prova. Amanhã ele vai falar, não, eu não fui advertido. Então, faz por escrito, mesmo que seja uma simples advertência, deixa registrado no WhatsApp, no e-mail ou num documento, entrega, pede para ele assinar. Tem a prova da entrega, tem a prova da entrega do documento da notificação por AR, por qualquer meio que seja, mas que dê uma prova para o condomínio. Fez essa notificação prévia, a pessoa cometeu novamente a infração, aí vai analisar no regimento interno da convenção se realmente é motivo de aplicação de multa, né? E se for aplicação de multa, que faça por escrito, que faça dando um prazo razoável, né? 10 a 15 dias que a gente sugere, para a pessoa
se manifestar sobre essa multa, né? Que essa multa tenha provas, né? Que junte provas e guarde essas provas para futuras alegações. Então, tenha prova disso daí, aplica a multa por escrito, dá o prazo de defesa, dá o prazo da ampla defesa e contraditório. Se a pessoa apresentar isso, analisa, leva para o conselho e, se for o caso, eu indico sempre que leve para a assembleia do condomínio, né? Suspende a aplicação da multa, não é para tirar a multa, suspende a aplicação da multa e leva para a assembleia do condomínio. Porque na assembleia de condomínio você vai tirar isso das tuas costas, não foi o síndico, não é uma pessoalidade tua, né? Não é uma coisa o Márcio contra o Alexandre. O Márcio aplicou a multa no Alexandre. Ah, o Márcio não gosta do Alexandre. Não, pessoal, olha só, apliquei porque eu preciso aplicar o regimento interno e a convenção, é a obrigação do síndico, está lá no 1348. Agora, estou levando para a Assembleia definir se a gente mantém ou não essa multa, já que você apresentou um recurso, você não concorda com isso, a Assembleia vai decidir. Não sou eu, Márcio, que aplico multa, é a Assembleia que define. E pronto, você tirou do teu peso como síndico a responsabilidade. Amanhã você vai falar, ah, mas a multa foi aplicada. A culpa não é minha. Tem uma ação judicial contra o condomínio. Ninguém vai falar, ah, o síndico foi abusivo e agora gerou um dano para o condomínio. Não, foi a Assembleia. Então, faz esse procedimento. No final, se tiver um recurso, leva para a Assembleia julgando, aí sim, emite o boleto, aplica a multa e cobra. E se for o caso, entra com ação na justiça para cobrar essa multa. Eu acho que com esse passo a passo a gente não tem erro. Lógico que pode ter questionamento, pode ter alguma falha, mas vai ser pouco provável. Concordo. Lembrando que o síndico que tem administrador utilize para fazer as advertências pela própria administradora, que já está acostumada, já tem até o modelo lá para poder enviar lá para o morador, para o condômino que burlou ou que descumpriu qualquer regra condominial. Contrata um advogado para olhar o regimento interno, para saber o que pode ser aplicado hoje em dia ou não. Então, o que ele já apontar que não tem cabimento, né, aceitarmos mais hoje em 2024, ou seja, vai estar constando no regimento interno, mas nós vamos esquecer que ele está lá, como, por exemplo, o serviçais só podem utilizar o elevador de serviço. Então, esquece aquilo e permita que as pessoas, qualquer pessoa, use o elevador social somente como exemplo, né? Então, fica só o alerta para que não cometa algumas injustiças. Entregou a ter provas, como você falou, né? Se calçar de provas, sempre mandando por e-mail, sempre solicitando à administradora que envie a notificação de multa primeiro, depois sim, dando prazo para o recurso, depois analisa o recurso, a assembleia, e aí sim, a aplicabilidade da multa. E uma outra dica que eu dou, nunca, não é uma obrigatoriedade, mas sim uma realidade, se a multa for aplicada, né, e até mesmo passando por toda a fase até chegar à Assembleia, se a multa for aplicada, que aplica a multa em boletos separados. Por quê? Às vezes o condomínio custa R$ 1.000, a cota ordinária, e a multa foi de 500, mas às vezes aquela pessoa está preparada no orçamento dela daquele mês para gastar 1.000, não 1.500. 1.500 ela não tem, ela só tem 1.000. Então você, como gestor, se você colocar a multa junto com o condomínio, vai ser de R$ 1.500. E aí aquele condomínio não vai ter os 1.500 para pagar. E você precisa dos 1.000, não precisa dos 500. Os 500 não estão na sua previsão orçamentária. Então, entrega um boleto de 1.000 e um de 500, porque ele vai pagar o de 1.000 e o de 500, ele pode ser que ele pague posteriormente com multas, juros, né? E se não pagar também, pode ingressar no Poder Judiciário com ação de execução, mas você tem sempre que manter a sua receita em dia. Não deixe misturar problemas de descumprimento de convenção, descumprimento de regimento interno, interferir na gestão, na previsão orçamentária. Essa seria a dica que eu tenho que dar. Perfeito, doutor, concordo plenamente. Então, já caminhando aqui para o nosso final, deixo aqui meus agradecimentos, então, mais uma vez, pelo convite para a Anacom, né? Parabéns, doutor Miguel Zain, pela essa brilhante trabalho que está fazendo perante a presidência da Anacom, né? Que a gente continue se fortalecendo como advogados, condominialistas, né? Deixar aqui meu agradecimento e parabéns a todos os síndicos, né, do Brasil todo que realmente, como eu falei, trabalham arduamente, não são tão reconhecidos, mas que fazem um trabalho muito importante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade.
né? Deixo aqui o agradecimento. Doutor Alexandre Franco, também obrigado aí por dividir esse tempo aqui. A gente poderia ficar falando horas sobre aplicação de multa, problemas de condomínio, mas a gente tem o tempo curto aqui, que tem outros colegas também para poder apresentar outros temas. Acompanhem essa live aqui, que vai o dia inteiro hoje a gente falando sobre assuntos importantíssimos de condomínio, né? Continuem acompanhando. Meu Instagram, @marciopano, com 2 N's, marciopano.adv. Então sigam lá, marciopano.adv. Fico à disposição, que se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, só me chamar lá no Instagram. Tá? Obrigado mais uma vez, um bom dia, um bom evento aí para todos. Doutor Alexandre, fica com a palavra. Obrigado, Márcio. Agradecer a você pela participação. Mandar um abraço aí para o doutor Miguel Zain, para o Márcio Espímpolo também, que estão nos assistindo aí, estão ligados aí. Parabenizar você, síndico, e informar que o gestor ele não tem obrigação de saber tudo, né? Então, acho que o síndico também tem que estar sempre consultando um advogado para que ele possa ter, justamente, buscar essa gestão o mais próximo da sua excelência. Não fique querendo economizar dinheiro por umas questões que são importantes dentro do condomínio. Sempre coloque na sua previsão orçamentária algumas consultas, algum valor para se poder gastar com advogado, que é de suma importância essa parceria aí para que possa as decisões da gestão estar amparadas legalmente, né? Um abraço a todos. Eu vou deixar meu Instagram, que é Alexandre D de dado, R de Rocha Franco, Alexandre DR Franco. Um abraço a todos, bom evento. O evento continua até o final da tarde. E um abraço a todos os síndicos do Brasil. Um abraço, Márcio. Um abraço, tchau, tchau.